Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra de Deus, se você pode, por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios 6, é um texto que nós estamos estudando aí, já fazem pelo menos, acho que estamos indo para a terceira semana, terceira, né? Terceiro culto, que eu estou tentando entregar essa palavra por inteiro, e agora eu acho que hoje, em nome de Jesus, a gente termina. Efésios 6, é um texto que fala sobre a proteção de Deus, que fala sobre como nós podemos vencer as nossas batalhas, como nós podemos crescer, evoluir e viver os sonhos do Senhor. Efésios capítulo 6, você pode ir lá no verso 13, para nós ganharmos tempo, vamos direto ao verso 13. Enquanto você vai procurando aí, esse texto, gente, ele fala sobre uma proteção espiritual que o Senhor deixou para nós, os seus filhos, utilizarmos nessa terra, para que nós possamos avançar, vencer o dia mal, vencermos diante daquelas dificuldades que a vida nos propõe, os desafios de cada dia. E o Senhor, na sua palavra, Ele deixa aqui um instrumento lindo, poderoso, para que nós possamos usar, para que nós possamos tomar posse e sermos bem-sucedidos no meio dessas batalhas. Então, esse é o texto que nós vamos ler agora, e esse é o viés, esse é o olhar. Nós vamos agora pensar sobre como vencer as batalhas, como avançar no dia mal, no meio das crises, e eu creio que o Senhor vai nos abençoar e vai nos levar a um lugar de entendimento para a glória de Deus. Se você achou aí Efésios 6, verso 13, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tome toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fiquem firmes. Estando, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, sobretudo tomando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez nos assentarmos para ouvir a Tua voz. Senhor, o que precisamos é da Tua presença, o que precisamos é da Tua ajuda. Sem Ti, Senhor, nada poderemos fazer. Sem Ti, Senhor, nada pode se mover, e o que nós queremos não é um movimento da terra, o que nós queremos é um movimento dos céus. Que a Tua palavra, Senhor, entre sendo penetrante como espada de dois gumes, que ela entre, Senhor, e faça separação entre alma, medula, juntas e espírito. Senhor, que nessa noite nós possamos, todos nós, sairmos daqui transformados para a glória do Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos, dando a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, nós começamos essa série falando sobre um comportamento que o Senhor espera de nós diante das dificuldades. Todos nós na vida vamos passar por tribulações, por desafios. Alguns de nós, quando olhamos para aqueles que estão à nossa volta, temos aquela sensação de que talvez, se fôssemos nós naquela dificuldade, nós não teríamos condições de suportar. Tamanha é a dificuldade que aquele que está à nossa volta está enfrentando. Um outro olhar também é possível quando olhamos para alguém que está passando por algo que nós já passamos.
alguém que está passando por uma dificuldade que nós já superamos, está vivendo em um nível, em um estágio da sua vida, em que nós já passamos, fomos aprovados e superamos aquela dificuldade. Então a tendência natural, quando olhamos para alguém que está passando pelo que já passamos, é que aquela dor, aquela dificuldade, que aquele desafio não é tão grande assim, porque já passamos por aquilo, e então a tendência é que a gente olhe aquela dor com uma minimização daquele efeito que aquela dificuldade está causando na vida daquela pessoa. Agora, ao olhar de Deus, aos olhos do Senhor, sempre que nós passamos por uma luta, por uma dificuldade, por uma prova, a ideia do Senhor nessa luta que você está passando, que eu estou passando, a ideia de Deus é que nós possamos passar por ela e ao sair dessa luta, ao vencer essa prova, nós sejamos aprovados. Ser aprovado significa ir para um novo nível, significa encontrar novos temas, significa avançar e ver coisas novas no Senhor. Muitas vezes a gente passa pelo problema, mas não vencemos o problema. Nós passamos pela dificuldade, mas não vencemos de verdade aquela dificuldade. Não saímos com o aprendizado necessário para que nós possamos ser aprovados naquela área. É por isso que muito comumente nós estamos recorrentemente enfrentando os mesmos desafios. Não sei se já aconteceu com você, mas é muito comum, ao longo da vida, nós pararmos e pensarmos no que estamos enfrentando e vir aquele pensamento que aqui dentro no coração nos diz: meu Deus, de novo essa situação? Meu Deus, de novo esse mesmo problema, de novo essas mesmas angústias, de novo esse mesmo caos nessa mesma área? E quando isso acontece, um sinal de alerta deve começar a piscar na minha e na sua vida. Um alerta no sentido de que se algo está sendo repetitivo, é porque o Senhor de alguma maneira está querendo nos forjar nessa área. É porque o Senhor de alguma maneira está querendo nos transformar, nos aperfeiçoar, para que nós não apenas passemos pelo problema, mas passemos por ele com dignidade, passemos por ele com autoridade, ao ponto de que quando uma nova situação similar àquela se levantar, nós tenhamos uma experiência pregressa, uma experiência com Deus, uma fé acrescida, porque quando vencemos, a nossa fé cresce, e aí quando o gigante se levanta de novo, quando o problema naquela área surge novamente, nós então temos uma esperança, e a esperança é: o Deus que me ajudou a vencer lá atrás, é o mesmo Deus que vai me ajudar a vencer hoje, e o Deus que me ajuda hoje, é o Deus que me ajuda a vencer amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então esse é o desejo do Senhor, nos aprovar nas batalhas. Agora, muitas vezes nós lutamos as batalhas e as guerras de acordo com a nossa capacidade intelectual, de acordo com a nossa força, de acordo com o nosso entendimento, e tudo isso, gente, é muito perigoso. A palavra do Senhor diz que nós temos um adversário, que quando nós entramos no reino de Deus, que quando nós aceitamos o Senhor, automaticamente nós adquirimos um adversário, o inimigo das nossas almas. Existe agora uma batalha que nós precisamos vencer, e é por isso que a palavra de Deus diz que aquele que vai lutar, ele não é aprovado se não lutar legitimamente, a fim de agradar aquele que o alistou para essa guerra. Nós fomos alistados pelo Senhor para entrarmos em uma guerra, e o Senhor tem as suas regras, o Senhor tem as suas ferramentas, o Senhor tem a sua estratégia para nos fazer vencer. Nós somos do exército do Senhor, e o Senhor, como nosso general, ele tem as suas próprias regras de batalha. E por vezes nós não avançamos porque não usamos ou não sabemos qual é a proteção que Ele nos dá, qual é a estratégia que o Senhor tem para que nós possamos avançar no meio das crises e no meio das guerras. A palavra de Deus, ela é não apenas uma bússola, ela é não apenas
uma direção para mim e para você no meio da guerra, mas ela é também aquilo que vai nos proteger no meio da batalha. Porque quando o dia mau surge, quando a dificuldade vem, pensamentos contrários tentam minar a nossa força. Às vezes não é o inimigo que é mais forte do que nós, mas nós nos enfraquecemos diante dos desafios. A palavra do Senhor vai dizer: se você se demonstrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pouca. Perceba que Deus não está dizendo que esse homem referente a essa palavra ou essa mulher, ele é fraco de fato, mas está dizendo que a maneira como ele se apresenta para a batalha, frouxa, faz com que ele tenha pouca força para vencer a guerra. Então existe uma fortaleza em Deus, uma proteção no Senhor, que nós devemos usar para avançarmos diante das nossas dificuldades. Esse texto que nós lemos começa dando instruções lindas para que nós possamos praticar e avançar. Esse texto não é apenas um texto poético, um texto profético, esse texto é um texto prático, que vai nos dar ferramentas práticas para colocarmos em prática no dia a dia. Amanhã, no teu trabalho, na segunda-feira, em casa, no relacionamento, com a família, no colégio, nas férias, com os filhos, enfim, é uma palavra de ordem prática. E essa palavra começa dizendo que os nossos inimigos não são carnais, que a nossa milícia, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. A primeira coisa que o Senhor está dizendo é: nós estamos em guerra, existe um adversário, existe uma batalha, mas essa batalha não é do esposo contra a esposa, essa batalha não é do filho contra o pai, do pai contra a mãe, essa batalha não é contra o patrão e o colaborador, não é contra as pessoas da equipe, não, essa batalha é uma batalha espiritual. O nosso inimigo não é carne e sangue, não são os homens, os nossos inimigos são espirituais. E é por isso que às vezes a gente perde coisas valiosas que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque nós estamos lutando contra o adversário errado. A nossa luta, meu irmão, não é ferir a carne, não é fazer força contra as pessoas, não é tentar convencer as pessoas do seu equívoco, não. A nossa luta é no mundo espiritual. Aquilo que o inimigo tenta fazer, ele começa pelo mundo espiritual. E é nesse lugar que nós recebemos do Senhor armas poderosas. As armas da nossa milícia não são carnais, diz a palavra, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. As armas que o Senhor nos dá são a fé, a oração, o clamor. Essa oração constante dizendo: Senhor, guarda o meu filho, Senhor, guarda a minha casa. Senhor, muda a minha história financeira. Senhor, transforma a minha vida emocional. Senhor, muda a rotina do ambiente do meu trabalho. Esse caos, essa guerra, essa confusão que lá se instala, parece que são as pessoas, mas na verdade não, é uma ação maligna. E quando nós não batemos na terra, mas entramos nos céus e lá começamos a orar e a declarar as verdades do Senhor sobre aquele ambiente, a terra começa a mudar, porque quem manda na terra é o céu. Então o Senhor está dizendo: vocês têm um adversário, mas não se engane, esse adversário, essa luta, isso tudo que está acontecendo é uma oposição espiritual. E aí o texto vai dizer que o Senhor nos deu uma armadura, uma vestimenta, e que nós devemos tomar toda essa vestimenta, que nós devemos colocar toda essa armadura, para que nós possamos resistir ao dia mau. Falamos aqui durante essas semanas, ministrando essa palavra, que às vezes nós perdemos a batalha simplesmente por não saber como reagir diante dela. A maioria de nós que não tem conhecimento aprofundado ou que ainda não teve a revelação, no dia mau tenta atacar. No dia em que as coisas não vão bem, no dia em que o carro quebra, no dia em que a conta vai para o vermelho, no dia em que acontecem coisas no trânsito, no dia em que a equipe não vai bem, as pessoas não ajudam, naquele dia caótico, a tendência é que o primeiro que se atravessar na nossa frente seja atacado.
E a palavra de Deus diz exatamente o contrário. No dia mau, quando as coisas não vão bem, não use o ataque. Quando o dia for mau, a palavra de Deus diz que é para resistir. Não ataque, não seja agressivo. No dia mau, Deus espera de mim e de você apenas um posicionamento: resistência. Aonde? No corpo, mas também na mente, dizendo: olha, o dia hoje foi difícil, as coisas não aconteceram, eu bati em portas que não se abriram, mas eu vou permanecer crendo que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Então, no dia mau, a estratégia de guerra do Senhor não é ataque, é apenas resistência. O texto segue dizendo que depois de nós tomarmos toda a armadura de Deus, nós devemos resistir no dia mau. E depois que nós tivermos feito tudo, nós devemos permanecer firmes. Aqui é um outro ponto que muitas vezes a gente se perde, porque o Senhor está dizendo: resista no dia mau. E depois que você tiver feito tudo o que você pode, a maioria de nós, depois que fez tudo o que pode, no problema que você está enfrentando, faz uma anamnese agora aí, na dificuldade que você chegou aqui pedindo ao Senhor uma resposta, no sonho do seu coração que talvez você nem peça mais para Deus, porque você já orou tanto por essa causa e você não quer mais nem se machucar tocando nesse assunto. Nessa área em que você precisa de uma resposta de Deus, se você já fez tudo o que você podia, depois de fazer tudo o que a gente pode, a tendência natural qual é? Desânimo. A tendência natural é: meu Deus, eu já fiz tudo o que eu podia, Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia, agora não tem mais jeito, agora, Senhor, agora não me resta mais opções, porque enquanto existe uma opção, enquanto existe uma oportunidade, enquanto ainda existe uma breve notícia dizendo: olha, pode acontecer, nós seguimos animados, tentando e tentando de novo. Agora o problema é quando nós já fizemos tudo o que a gente podia. Nesse dia, depois de fazer tudo o que a gente pode, a Bíblia vai dar uma outra estratégia para vencer a guerra. Depois que você fizer tudo o que você pode, fique firme, diz a palavra. Não é para desistir, não é para jogar a toalha. Depois que você fizer tudo que você pode, permaneça firme. E firme não é no corpo, firmeza é um estado mental. Pessoas firmes são aquelas que depois de baterem várias portas e elas continuarem fechadas, se levanta no outro dia com o currículo debaixo do braço e vai de novo dizendo: olha, deu errado ontem, mas hoje é uma outra coisa e eu vou com esperança porque a porta pode se abrir. Você vai ver que pessoas que escreveram seu nome na história da Bíblia foram homens e mulheres que tiveram essa atitude. Depois de fazer tudo, ficaram firmes e não desanimados. Você vai ver Pedro, que estava pescando uma noite inteira, uma jornada inteira de pesca, não pegou absolutamente nada. E quando ele chega na praia, ao invés de largar o barco e ir para casa decepcionado, o que ele faz? Fica firme. Uma noite inteira pescando, não pegou absolutamente nada, mas de manhã ele está na praia lavando a rede, diz a palavra. E o que é lavar a rede, se não dizer no seu coração e para sua mente: olha, até agora foi um caos, até agora só sujou a rede, até agora foi só prejuízo, mas amanhã com a rede limpa eu vou de novo. É o que Deus está dizendo. Talvez você já fez tudo o que você podia e agora o Senhor está dizendo: não é mais contigo, agora é a minha vez de entrar em ação. Só que o Senhor, para entrar em ação, não pode te ver caído, porque senão antes de agir no problema, Ele tem que te levantar. Então antes de encher o barco, Ele tem que mandar chamar Pedro em casa. E nisso o tempo passa, e nisso parece que o Senhor está demorando, mas não, o Senhor está apenas nos instruindo e dizendo: olha, se existe uma área que você já fez tudo o que você podia, o milagre está próximo de acontecer, está pertinho de o Senhor virar a chave, está muito perto da porta se abrir. O que Ele espera é apenas que nós permaneçamos firmes. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se você já fez tudo, permaneça firme em nome de Jesus.
depois de fazer tudo que o Senhor já pediu, depois de tentar todas as alternativas, agora a parte mais difícil é permanecer firme, mentalmente crendo, com a sua fé não alterada, não abalada, mas crendo, olha, não tem nenhuma possibilidade mais para mim, mas agora eu deposito toda a minha esperança no Senhor. A Bíblia diz que tudo é possível para aqueles que creem em Deus, porque para Deus nada é impossível. A matéria-prima para Deus fazer o tudo foi o nada. Esse mundo que nós vemos foi criado do nada pelo poder da palavra de Deus. Então o milagre, então a porta, então aquilo que você precisa, meu irmão, Deus tem poder para realizar. E o que Ele espera é que Ele nos encontre em fé quando Ele chegar. Esse texto de Pedro na praia, pescando uma noite inteira e ali lavando as redes, é incrível. Porque enquanto Pedro lava as redes, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, vinha pelo caminho. Jesus já vinha com a resposta. A ideia de Jesus já era abençoar, já era encher o barco. A ideia de Jesus era transformar a vida de Pedro naquela manhã. Só que ele não sabia. Mas ele estava usando um princípio poderoso no dia mau. Depois de fazer tudo, ele estava firme. E porque estava firme, o Senhor teve tempo para chegar e encher o barco dele e mudar a sua história para sempre. Que essa seja a noite de nós nos enchermos com essa expectativa santa. De nós colocarmos o nosso coração nesse lugar e dizer: Senhor, essa é a área que eu preciso que o Senhor transforme. Esse é o lugar que eu preciso de um toque. A minha parte, Senhor, eu já fiz. Humanamente já não tem mais solução, mas hoje eu entendi que depois de fazer tudo não é para desistir, é para continuar crendo, porque o Senhor é aquele que começou a boa obra e vai completá-la até a vinda do seu Filho Jesus. O texto segue e vai agora chegar na armadura de Deus, e vai dizer que Deus deixou para nós uma roupa, uma vestimenta, que é uma proteção para nós andarmos nos dias de guerra. A instrução do texto é: vistam, coloquem toda a armadura. Não é para colocar apenas uma parte, não é para proteger apenas uma parte da vida, não é para colocar apenas uma área da sua vida nas mãos do Senhor, não, é para ser totalmente protegido por Ele. E então Paulo vai fazer uma comparação. Paulo vai começar a dizer que essa armadura, ela é similar a uma vestimenta de um homem que vai para a guerra. E ele começa a dizer que essa vestimenta, ela tem uma indumentária com partes para defesa, para proteção, e partes para o ataque, para quando o dia bom chegar, quando as coisas estiverem favoráveis, nós podermos não apenas resistir, mas também avançarmos. E ele começa dizendo: olha, vocês devem usar toda a armadura. Comecem cingindo os vossos lombos com a verdade. A palavra cingir e verdade, ela precisa ser conceituada para que a gente entenda o que Deus estava querendo dizer com esse texto. Cingir no tradicional significa amarrar-se, significa atar-se, fazer um nó, se apegar. O Senhor está dizendo: cinja, amarre nos teus lombos, na tua cintura, a verdade, que faz parte dessa armadura que vai te proteger na guerra. Agora é uma pergunta que deve ser feita: por que para ir para a guerra eu devo estar apegado com a verdade? Por que para enfrentar os desafios que o Senhor me propõe eu preciso estar bem amarrado com a verdade na minha vida? Quando o texto fala sobre cingir, sobre amarrar, os judeus antigamente e até hoje, os ortodoxos e a maioria deles, utilizam uma veste, uma roupa que é como um vestido, uma túnica longa. E essa túnica, ela atrapalha quando eles precisam se deslocar em velocidade. Essa túnica atrapalha quando eles precisam correr ou trocar de direção, porque é um vestido. Então quando você corre, a mobilidade fica de alguma maneira prejudicada. E o Senhor está dizendo: cinja os vossos lombos,
Para eles e naquela cultura, cingir os lombos significa pegar esse vestido, trazer para cima, fazer um nó bem firme e transformar esse vestido em uma espécie de bermuda, em uma espécie de roupa que facilita o teu progresso. Deus está dizendo: eu quero que vocês se preparem e tirem da vida de vocês tudo que atrapalha a evolução, o progresso e o avanço que eu tenho preparado para vocês. E como é que eu tiro tudo que me atrapalha? Como é que eu ato esse nó? Como é que eu facilito agora a minha corrida e o meu progresso? Com a verdade. Deus está dizendo: se você de alguma maneira não encarar a verdade, isso vai atrapalhar lá na frente as tuas tomadas de decisões. Se você não se amarrar e se apegar e decidir viver uma vida de verdade, quando eu precisar te trocar de posição, você terá dificuldade em fazer isso. Por isso você precisa cingir os vossos lombos com a verdade. E agora vamos conceituar o que é verdade. A verdade, às vezes a gente romantiza ela como algo bom. E muitas vezes, na maioria das vezes, a verdade, para quem está vivo, não é boa. Às vezes a verdade é um diagnóstico médico contrário. Não é bom, mas é a verdade. Às vezes a verdade é uma situação financeira, uma situação econômica diferente da de outrora. Antes tinha muito, agora tem pouco ou quase nada, mas é a verdade. E quando nós temos dificuldades de nos apegarmos à verdade, que é aquilo que é real de fato, nós nos atrapalhamos na progressão. É gente que já teve muito e hoje está passando um período de escassez e vive hoje como vivia antigamente. Então tem dificuldade de avançar, porque não aceita a verdade. É quando a gente está no dia mau e quer viver no dia mau como no dia em que estava tudo favorável. E não encarando a verdade, não encarando os fatos de frente, a gente não consegue avançar, porque não vive uma vida de verdade, vive uma vida ilusória. Casamento, relacionamentos, às vezes está tudo indo bem, mas existem momentos que são caóticos. Mas esse caos não é uma mentira, é uma verdade. E se nós encararmos essa verdade, esse caos uma hora vai passar. E o Senhor está dizendo: quer avançar? Quer romper? Quer viver coisas maiores? Quer se deslocar com uma maneira mais veloz? Quer viver essa próxima fase da sua vida andando e crescendo e avançando na velocidade que eu tenho para você? Cinja os vossos lombos com a verdade e encare a verdade de frente. Você vai ver que Deus vai te fazer andar na velocidade que Ele tem para a tua vida. Cingir os lombos com a verdade é também ter uma vida equilibrada. Você que faz academia, ou que já fez, ou que conhece um pouco de fisiologia humana, você vai compreender isso, esse exemplo que o Senhor deixa na palavra, porque é biologia. O centro de gravidade do corpo humano está aqui nessa região da cintura, dos lombos, da lombar, a região abdominal. E Deus não pediu para cingir a verdade no pescoço. Deus não pediu para amarrar a verdade nos pés. Ele colocou no centro do corpo, onde é o centro da nossa gravidade, o centro de equilíbrio corporal. Deus está dizendo: não tem jeito de ter uma vida equilibrada se não for com a verdade. Salomão vai dizer em Provérbios 12 que a verdade, quando é dita, a justiça é feita. Quer ver uma casa que tem justiça? É uma casa onde as pessoas falam a verdade. Quer ver um casamento justo, equilibrado? É onde marido e mulher falam a verdade. Fala a verdade sobre o que comprou, sobre o que deixou de comprar, sobre o que viu, o que deixou de ver. Verdade traz equilíbrio. E o Senhor está dizendo: amarre a verdade nessa região, tenha a sua vida apegada com a verdade, e a sua vida não será desequilibrada, será uma vida equilibrada em Deus, para a glória de Deus. Uma outra coisa que essa região dos lombos e a região abdominal promove é uma valência física chamada freio inibitório.
Quando você vai dar aula para crianças de vôlei, por exemplo, no vôlei existe uma rede que separa os dois lados da quadra, e se você pedir para a criança vir correndo, parar e saltar na rede, a maioria delas vai saltar e se jogar em cima da rede. A maioria delas vai vir correndo, e por mais que a instrução seja, olha, não toque na rede, ela vai vir, vai saltar e vai tocar na rede. Por quê? Porque ainda não tem esse lugar, essa região bem trabalhada, fortalecida, porque o freio inibitório, a capacidade de se deslocar e parar, ou seja, de andar na vida e quando tiver que parar e não avançar, conseguir fazer isso com segurança, esse freio inibitório está relacionado com essa região do corpo, onde o Senhor disse que tem que amarrar a verdade. Quem não tem a verdade bem apegada nos seus lombos, quando Deus pede para parar, não consegue, segue fazendo aquilo que lhe causa dano. Quem não tem a verdade bem amarrada nessa região do corpo, e escuta até a voz de Deus dizendo, não fala, fica quietinho. Mas quando vê, passou do limite, já falou, e já disse, já abriu a boca, e aí o estrago já está feito. Freio inibitório tem a ver com esse fortalecimento da região abdominal, da região lombar, justamente onde Deus disse, coloca a verdade aí, e você não vai dar um passo a mais do que eu te pedir para dar. E gente, que coisa boa é você sair do ambiente onde você tinha tudo para falar um monte de coisa, mas você obedeceu ao Senhor e saiu quietinho sem falar nada. Na hora parece que você é até meio bobo, porque tinha razão, porque não falou. Mas depois que você sai, vem uma paz que excede todo entendimento, porque você não queria ter razão diante dos homens, você queria obedecer a Deus. E quando você se freou por causa da verdade, lá na frente Deus te abençoa para a glória dele. Na vida com os filhos, na vida conjugal, na vida com as pessoas, com os colaboradores, isso é uma arma linda que o Senhor está dizendo, olha, se apega à verdade, você vai ter uma vida equilibrada, você vai conseguir frear e se desviar do mal, e com isso na sua vida, eu vou te fazer progredir numa velocidade incrível. Se você até hoje estava meio paralisado, estagnado, você vai ver sonhos do Senhor se realizando na velocidade dele, e a Bíblia diz que o nosso Jesus é a luz do mundo. Não tem nada mais rápido que a luz, meu irmão. Não tem nada mais veloz em deslocamento do que a luz. A luz que é Jesus está nos dizendo, se apeguem à verdade, e vocês vão ver que aonde vocês estavam estagnados, eu vou começar a fazer vocês andar na minha velocidade, para a minha glória. Cinjam os vossos lombos com a verdade, e vistam também a couraça da justiça. Essa couraça da justiça é uma parte dessa indumentária do guerreiro, da guerreira, que protege o peito e que protege as costas do guerreiro. Que no meio da luta e da batalha você vai estar protegido pela frente. Aonde você passar, o seu coração estará protegido. As suas vísceras, os órgãos vitais estarão protegidos enquanto você avança. Mas também as suas costas estarão protegidas se você vestir essa couraça da justiça. O que é justiça aos olhos de Deus? No reino da terra, no governo humano, justiça ela é acionada para que nós possamos reivindicar os nossos direitos. Existe um termo em latim que significa, que quer dizer dormiente non securit jus, que é a justiça não socorre os que dormem. Se você tem um direito e você não provoca a justiça para reivindicar esse direito não lhe é dado. Quem já chegou na fase de aposentadoria sabe bem o que é isso. Ninguém vai bater na sua casa dizendo, que legal, você se aposentou. Apesar de ter contribuído, apesar de ter idade, apesar de estar tudo certo, esse direito só lhe é dado quando você requer esse direito. E no mundo espiritual também é assim. Só que a justiça de Deus é diferente. Essa couraça da justiça que nós vamos vestir não é com a justiça do mundo. A justiça do mundo é, eu entro na justiça para reivindicar os meus direitos. E a justiça de Deus é o contrário.
é antagônica. A justiça de Deus é: deem a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Essa é para mim a versão mais linda do que significa justiça aos olhos de Deus. Nos homens, a gente entra, reivindica para ter. Em Deus, a justiça de Deus é dar e não receber. Deem a cada um o que lhe é devido. Quando nós praticamos justiça para aqueles que não têm condições de ter o que lhe é de direito, nós vestimos essa couraça celestial e começamos a ter o nosso coração protegido para avançar diante das batalhas do dia a dia. Justiça social é algo que Deus ama. Quando a igreja se reúne, faz comida, pega a roupa e leva para alguém, e entrega para alguém. Quando nós visitamos aquele que está no hospital, quando nós, como igreja, e a igreja não é o CI, a igreja somos nós, corpo de Cristo, quando nós, na nossa vida natural, nos importamos com o vizinho que está com o armário vazio, nos importamos com o parente que está com um filho, uma filha acamada, que não tem dinheiro para medicação, quando nós olhamos para um servo, uma serva de Deus, que está em dificuldade e abençoamos, quando nós fazemos isso, nós estamos praticando justiça aos olhos de Deus. E essa justiça vai cobrindo o nosso peito e as nossas costas. É por isso que todas as vezes que a gente faz o bem, é só perguntar para quem está indo no Safe Foods, é só perguntar para quem já fez obra social. Você está fazendo o bem, de repente aparece um maluco para dizer que aquilo que você está fazendo está errado. Você está lá num dia chuvoso, num dia de frio, levando comida, e lá no meio se levanta um doido para dizer: não, porque isso que vocês estão fazendo não devia ser feito, ou essa comida não está como deveria ser, enfim, está ali ainda julgando o trabalho. Quando nós estamos nesse lugar e recebemos esse tipo de afronta, você pode falar com qualquer um que já viveu essa experiência, parece incrível, mas nem dói. Parece que não falou nada, parece que não é conosco. Por quê? Porque a couraça está sendo vestida e o coração está protegido. Coisas vão acontecendo na sua vida quando você pratica a justiça, que palavrinhas que antes te jogavam no chão agora já não te afetam mais. Que carinhas feias no meio do caminho, quando você vivia só para você, mas agora decidiu viver uma vida de altruísmo, uma vida para ajudar os outros, para colocar a justiça no céu, nessa terra. Você vê essas coisas, mas elas não te afetam mais, e não é porque você mudou, é porque agora você está protegido. Agora o teu coração não entra mais coisinha, você não tem mais tempo para isso, você está na terra aplicando justiça, a sua casa vira um manancial de paz, o seu coração começa a se aquecer, e mais, essa couraça não protege apenas a sua frente, mas ela também te protege dos ataques que vêm por trás, porque por vezes o ataque não é frontal, por vezes o ataque do inimigo é pelas costas. É quando você não está mais no ambiente de trabalho e lá se levantam para falar de você. É quando você não está mais naquele ambiente e lá surge algo que você não está para se defender. Quando você não está, essa couraça da justiça, ela age te protegendo. Levanta alguém na tua ausência para dizer: ei, não é assim. Levanta alguém para dizer: olha, ele não é santo, santa, perfeito, mas assim, isso ele não é. Uma couraça que não apenas te protege quando você progride, mas também te protege quando você está estagnado em um ambiente precisando de proteção. Os ataques não vão mais ferir o teu coração. Se nós praticarmos justiça, nós vamos ver o nosso coração protegido, aquecido, e nós vamos avançar para a glória de Deus. Se envolva com as causas do reino, se envolva em dar voz aos necessitados, se envolva em fazer justiça na tua família. E justiça não é ser justiceiro, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Meu irmão, se prepara, para quem pratica justiça precisa viver o melhor de Deus, e vai viver porque assim diz a sua palavra. Uma coisa linda sobre a couraça da justiça:
Quando você está praticando bem, quando você está fazendo aquilo que Deus mandou, essa couraça, ela protege você, ela te guarda, ela guarda o seu coração, ela te protege para que você possa avançar. Agora, o lindo dessa couraça é que às vezes você tem que sair do ambiente. Às vezes não dá para permanecer naquele lugar. Às vezes você vai ter que se deslocar e abandonar aquele lugar. Em outros momentos você vai ter que entrar em novas situações, entrar em novos desafios. Sai de uma cidade, muda para outra. Sai de uma empresa, vai para outra. Quem trabalha com vendas está o tempo inteiro trocando de ambientes, entrando em ambientes novos, saindo de ambientes. E a vida é uma arte de entrar e sair. Tem gente que consegue entrar bem. Quando entra é uma bênção, bem recebido, é querido, é querida. Mas uma vez que entra, vira o coração. E quando sai, estraga tudo. Gente que sabe entrar, mas na hora de sair, meu Deus, deixa a porta fechada por onde passa. Outras pessoas têm uma dificuldade para entrar. Meu Deus, é uma timidez, é uma luta, não consegue entrar em ambiente nenhum. Mas quando sai tem habilidade, deixa tudo organizado, deixa tudo certinho. Então a vida é um equilíbrio, uma graça que nós devemos desenvolver e receber do Senhor entre entrar e sair. Deus está dizendo: eu vou proteger vocês se vocês praticarem a justiça. Salmo 91 é um hino. Salmo 91 é algo tão poderoso, tão eficaz, e que fala sobre entrada e saída. Que quem pratica a justiça, que quem entra nesse lugar em Deus, Deus vai guardar. Quando você entrar em um novo negócio, você não será iludido. Quando você entrar em uma nova área de atuação, você não ficará perdido. Quando você pisar em uma nova nação, você não estará vendido naquele lugar. Quando você entrar em novas situações emocionais, o Senhor vai te proteger. E quando você sair delas, o Senhor também vai te proteger. Com justiça nós seremos protegidos na entrada e na saída. Salmo 91. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansarão. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. É o que Deus tem para a tua casa, é o que Deus tem para a tua família, é o que Deus tem para os teus negócios. Vai dar certo em nome de Jesus. Pratique justiça e uma asa grandona do Senhor estará sobre a sua vida. E quem é de Deus, o maligno não lhe toca, diz a palavra. Salmo 121 é uma outra figura poderosa, e esse fala especificamente sobre a arte de entrar e sair. Sobre a arte de entrar em lugares e sair sendo protegido por Deus. Salmo 121 que diz: levantarei os meus olhos para os montes. No meio da guerra a tendência é ficar cabisbaixo. No meio do caos, no meio das dificuldades, a tendência humana é olhar para a terra. No meio das dívidas, no meio da escassez, a tendência natural é nós focarmos os nossos olhos no problema. E o salmista está dizendo: ei, você que está em guerra, a primeira coisa é: levante os teus olhos, porque a salvação não virá da terra, porque a solução não virá da terra. O que Deus vai fazer e trazer sobre a nossa vida virá do céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Toda dádiva, todo dom, todo presente que o Senhor vai trazer não virá da terra, ainda que Ele use alguém da terra para nos ajudar. Mas a procedência do que virá sobre nós é do céu, é celestial, é divina. Então o salmista no Salmo 121 ele diz: levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o teu pé vacilar. Olha que lindo o que o salmista está dizendo sobre proteção. Ele está dizendo que enquanto ele levanta os olhos para os montes,
de onde vem o socorro dele, que o socorro dele vem do Senhor, esse Senhor não deixa o pé dele tropeçar na terra. Ele está dizendo: você não precisa ficar com medo das armadilhas, você não precisa ficar com os teus olhos na terra para saber aonde pisar. Se você tiver os teus olhos fixos em mim, eu guardo e guio os teus pés nessa terra. Eu não deixarei o teu pé vacilar, diz o salmista. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar significa dormir, cochilar. O Senhor que está te dizendo: ei, vista essa couraça da justiça, tenha negócios justos e você vai glorificar o meu nome. Tenha uma vida em verdade e você vai glorificar o meu nome. Aceite a situação que você está vivendo. Não é aceitar de dizer: ah, meu Deus, agora larguei de mão. Não, é aceitar para enfrentá-la. Em frente, encare de frente a tua verdade, porque a verdade vai te libertar, vai te colocar num lugar mais elevado. E o Senhor está te dizendo: eu não durmo. Aquele que te guarda não pisca, não tosqueneja, não cochila. Ele é vigilante, meu irmão. Nós servimos a um Deus que por vezes a gente acha que Ele está longe. Senhor, onde tu estás? Senhor, onde tu estás? Que todo mundo está indo e eu estou ficando. Meu Deus do céu, Senhor. Senhor, onde tu estás? Parece que chove para um lado, chove para o outro, mas eu aqui, a minha semente no meio dessa terra seca. Senhor, o que está acontecendo comigo? Parece que Ele está longe. E hoje Ele te trouxe aqui para te lembrar: eu sou um Deus sempre perto. Eu sou um Deus sempre eterno, diz a palavra. E aquele que te guarda nem cochila, está sempre de olho bem estendido sobre você. E saiba que o olho do Senhor, meu irmão, é como chamas de fogo. Por onde você passa, Ele te aquece. E se tiver mal em volta, com o fogo do Senhor será queimado em nome de Jesus. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que te guarda não vacilará, Ele não deixará o teu pé vacilar. O Senhor é aquele que me guarda, disse o salmista. Ele é a minha sombra à minha direita, ou seja, bem pegado, bem junto a mim. Por onde eu passo, Ele é como uma sombra comigo, eu não me esqueço dEle. Ele é como o sol à minha direita. A lua não me molestará de dia, nem o sol. A lua não me molestará de noite, nem o sol de dia. O Senhor guardará a minha alma. Ele guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Você vai entrar e o Senhor vai abrir portas, e portas que Ele abre ninguém fecha. E quando você sair, vai deitar e dormir, não importa o que está acontecendo lá, o Senhor vai guardar. Quando você não conseguir colocar os olhos sobre o teu filho, o Senhor, o teu Deus, está colocando. Quando você não conseguir colocar os olhos sobre a tua empresa, quando você não conseguir estar no ambiente onde a tua família precisa fisicamente, o Senhor, o Deus que você serve, também estará lá. E Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída, desde hoje, domingo à noite, até quarta que vem, quinta que vem, até Jesus voltar. É por isso que você pode se levantar e andar seguro nessa terra. É por isso que você pode se levantar e amanhã encarar mais um dia de trabalho dizendo: olha, pode não ser perfeito, posso não ter tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho o suficiente para ser totalmente, plenamente quem Deus me projetou para ser. A armadura segue, e o texto vai dizer que nós devemos cingir os lombos com a verdade, colocar a couraça da justiça, e nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Pensei que eu ia conseguir terminar hoje, mas nós vamos terminar nesse item. Perceba que Deus está dando para nós uma armadura de guerra. Coloca a couraça, coloca o capacete, veste o escudo, a espada e vai para a guerra, vai para a batalha. Agora o interessante é que Ele vai colocar os nossos pés, vai vestir os nossos pés, a bota para fazer parte dessa indumentária que protege os nossos pés. Ela tem uma indicação que é contrária a tudo isso que a gente está pensando, porque Deus está dizendo: se veste, te prepara para a batalha, os dias são difíceis, os dias são maus, vamos embora, vamos para frente. Depois que você fizer tudo, fica firme,
Vocês vão resistir, vamos embora. É Deus nos instruindo para a guerra, vamos embora. Agora ele vai dizer: e calcem os pés de vocês com a preparação do evangelho da paz. Vai ter guerra, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas nós vamos marchar firmemente em paz. A sua casa será conduzida em paz. Os teus filhos vão deitar e dormir, porque o Senhor vai sustentar em paz. Vamos enfrentar as dificuldades desse mundo. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas nós vamos com bom ânimo, porque os nossos pés estão calçados e preparados, cingidos com a paz. Isso é importante para nós lembrarmos que nós, igreja, não somos o povo que quando chega começa a guerra. Que nós, igreja, não somos o povo que quando entra no ambiente o tempo fecha. Nós, quando pisamos no lugar, o que tem que ser deflagrado no lugar é a paz. O Senhor está dizendo: olha, os teus pés estão protegidos, armadilha nenhuma vai te tocar, você vai conseguir passar por isso e mais. Aonde você pisar, aquele lugar será marcado pela paz que você carrega. Atribulados e atribuladas que se resolvam, você não vai perder a sua paz em nome de Jesus. E com o tempo, atribulados e atribuladas ficarão em paz para a glória de Deus. A paz, gente, ela é importante demais em todos os sentidos, mas sobretudo para dois momentos da vida. A paz, ela gera um ambiente favorável para que nós possamos tomar decisões assertivas. Se tem algo que atrasa a nossa vida, é uma decisão errada. Se tem algo que gera retrocesso, é quando Deus disse que era para vender e a gente comprou. Quando Deus disse avança e a gente retrocede. Quando Deus diz fala e a gente fica quieto. Quando Deus diz fica quieto e a gente fala. Uma decisão errada gera retrocesso, ou no mínimo paralisia. E a maioria das decisões erradas que nós tomamos é por falta de paz. Um ambiente atribulado, todo mundo falando ao mesmo tempo, você pressionado, tendo que dar uma resposta, e aí para não ficar ali sem falar nada, uma resposta surge, mas surge no meio da angústia, surge no meio das dores. E geralmente essas decisões não são aquelas que o Senhor tem para a nossa vida. A palavra de Deus diz: seja a paz a árbitra entre as vossas decisões. Quer saber qual é a decisão certa a ser tomada? Pensa se você tomar essa decisão, começa a pensar sobre os efeitos dessa decisão. Imagine-se tomando essa decisão e agora analise o seu coração se essa decisão te traz paz. Na maioria das vezes nós lutamos contra a paz. Nós dizemos: não, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tudo está conspirando, dizendo que vai dar errado. Ele está sabendo aqui dentro, algo diz: olha, está errado esse negócio. Mas a gente quer fazer, quer realizar, quer mostrar que pode. E aí, sem paz, toma a decisão. E aí essa decisão é equivocada. E o Senhor está dizendo: eu vou mostrar a vocês em que rumo andar, quais decisões vocês devem tomar. E o sinal dessa decisão, a árbitra nessa decisão, vai ser a presença da minha paz. Ambientes pacificados são propícios para que a gente tome decisões assertivas. Que o seu ambiente de trabalho seja pacificado em nome de Jesus. Que o seu leito na hora de dormir não seja debaixo de guerra e de contenda. Que aquele lugar seja um lugar para vocês deitarem, descansarem em paz em nome de Jesus. Que o seu coração receba do Senhor essa instrução e seja apaziguado, ficando firme, esperando no Senhor a promessa dele, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E só se mova se essa decisão for tomada em paz em nome de Jesus. A paz, para finalizarmos, ela também produz em nós uma capacidade de discernir e de proteger
a nossa mente, a nossa capacidade intelectual fica protegida num ambiente pacífico. E as nossas emoções também são protegidas quando a gente está num ambiente apaziguado. Existem pessoas que estão passando por um estresse emocional terrível. E no meio desse estresse, o equilíbrio emocional foi embora. A palavra de Deus diz que a opressão, a sobrecarga, faz endoidecer até o sábio. Pessoas centradas, equilibradas, debaixo de muita pressão, pressões contínuas, perdem o rumo, se desorientam. E a palavra de Deus vai dizer que a paz protege o nosso intelecto, que a paz guarda o nosso coração. A Bíblia Sagrada vai dizer: seja a paz de Deus notória entre vocês. Recebam a paz de Deus, porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. E a paz de Deus guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Você vai começar a ter uma mente blindada, porque em paz o Senhor vai te guardar. Do lado de fora, questões para resolver, mas aqui dentro, pensamentos pacíficos e uma mente ordeira. Do lado de fora, tribulações emocionais, mas aqui dentro, um coração guardado, sabendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te guardar. E quando você der o passo, quando você tomar a decisão, essa decisão será para a glória de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.